Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Flávia e essa é a Conscientize. Hoje eu tô aqui para a gente continuar com a nossa aula de elementos e qualidades. Vamos finalizar hoje nessa aula, a gente vai falar sobre as qualidades e aí a gente já faz um fechamento desse tema, né, desse conteúdo, para seguir para as próximas etapas do curso. Então, se você caiu aqui pela primeira vez, a gente está fazendo uma sequência de aulas aí, organizando os conteúdos astrológicos. Você pode conferir as aulas anteriores na nossa playlist aqui do curso de astrologia gratuito e assistir as aulas anteriores. E se você já está acompanhando, vamos lá então para o nosso fechamento desse assunto. Bom, gente, as qualidades, a gente viu todos os elementos e agora as qualidades, elas são 3 principais. Então, a gente tem os signos cardinais, os fixos e os mutáveis. Conforme vocês estão vendo aí, cardinal são os signos de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Fixo são os signos de Touro, Leão, Escorpião e Aquário. E mutável são os signos de Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Os signos cardinais são aqueles que iniciam, que têm a energia do impulso inicial de cada elemento, né? Então, são os signos que propagam melhor a energia daquele elemento. Eles têm essa iniciativa, eles levam aquele elemento mais abertamente, né? As características daquele elemento mais abertamente. O fator que leva esse elemento a se expressar, que age com direcionamento, é a energia que propaga o elemento em questão. Então, a gente fala de Áries, ele é aquele que leva a energia do elemento fogo, a iniciativa do espírito, da vontade, da força, da ação, a nossa iniciativa em busca de independência e de formação de uma identidade. Então, Áries é aquele que leva essa energia de fogo, deixa ela bem expressada, né? Expressa bem claramente essa energia. O Câncer, ele é a iniciativa do sentir, é a emoção que vem à tona, é a ação que toma para si o afeto, por isso cuida tanto, porque a ação está voltada a acolher. Então, é como se ele pegasse aquela energia de água, do emocional, e ele expressa isso, ele coloca isso em atitudes. Então, ele deixa a emoção vir à tona, né? Por isso a fama do canceriano ser mais chorão, porque ele deixa essas emoções fluírem, ele deixa o afeto fluir, ele cuida, ele nutre, ele toma a iniciativa de cuidar, né? Libra é a iniciativa social. Então, a gente pensa no elemento ar, num elemento de comunicação e de compartilhamento, de troca, e é em Libra que isso vira ação. Então, né, ele tem a iniciativa social, a busca por interagir, por equilibrar o eu e o outro, e a ação de compartilhar. É aquele que vai lá e compartilha, que vai e toma a iniciativa de buscar a outra pessoa, buscar relações, trocar, interagir. Em Capricórnio é a iniciativa de terra, então é uma iniciativa de construir e solidificar as estruturas materiais, a ação na direção de contribuição material para a sociedade. Então, ele vai buscar construir, ele vai, por isso que Capricórnio tem muitos projetos e tem aquela questão de sempre ter um objetivo em mente, porque ele quer essa energia material concretizada, ele quer tornar aquilo algo palpável, algo que se solidifica, que está visível e concreto para os outros signos também, né? Então, esses são os signos cardinais. Na energia fixa, os cardinais iniciam, né? E a energia fixa, ela vai trabalhar em cima da manutenção, de fixar realmente aquela energia. Então, aqui a gente começa a fixar. Iniciamos com os signos cardinais, foi dado o impulso inicial, agora solidificamos e tornamos firmes e enraizadas essas energias em cada elemento. Então, em Touro, a gente fixa a energia de terra. Capricórnio construiu, né? Iniciou ali solidificando aquela energia.
E Touro vai fixar o material, as estruturas. Aquilo que Capricórnio construiu, Touro faz criar raízes, se manter, ter durabilidade, ser sustentável, é energia de estabilidade e manutenção, né? Então a gente pode fazer uma analogia aqui, um exemplo bem breve. Vamos pensar que Capricórnio foi lá e construiu, iniciou um empreendimento, construiu uma empresa, iniciou aquela ideia de projeto de trabalho. O taurino vai ser aquele que vai trabalhar em cima disso, vai estar ali no cotidiano, organizando, se preocupando com o que precisa para o escritório, como que vai manter, como que vai organizar as tarefas, né? O capricorniano vai estar lá pensando em novas estratégias de negócio e o taurino vai estar ali mantendo, estruturando tudo. Então, basicamente, essa relação entre cardinal e fixo. Em Leão, a gente está falando de uma energia que fixa o elemento fogo. Então, o que ele vai fixar? Ele fixa a identidade. Criamos e deixamos nossa marca registrada. É o espírito se posicionando e definindo quem somos, nossos limites e nossas vontades. A fixação do ser e do que criamos, né? Então, Áries começa com uma ideia de identidade, de buscar em si, de entender a si mesmo, de ouvir os próprios instintos, né? Aquela questão toda ariana de ligação muito forte com o eu interno, com a energia de espírito mesmo. E Leão, ele vai fixar, bom, eu já sei quem eu sou e agora eu quero deixar minha marca, quero registrar, quero ficar deixar uma marca fixa, deixar algo exato a meu respeito, entender os meus limites, as minhas vontades e o que eu vou deixar nesse mundo, né? Então é uma energia de fogo fixa, ela está voltada para algo centralizado, algo focado em um ponto específico. Escorpião, ele é o fixo da água. Então, a gente está falando de fixar emoções, fixar sentimentos, né? Então, o sentir se torna profundo, cria intensidade. Em Câncer, a gente se permite vivenciar as emoções, deixar essas emoções fluírem. E em Escorpião, a gente entra nas profundezas das emoções que a gente tem mais enraizadas, naquelas emoções que já estão ali há muito tempo, que a gente já tem uma profundidade naquela emoção, e aí a gente entra nesse universo de profundidade, de intensidade, né? Por isso, Escorpião tem toda essa questão de ser um signo ligado a rancores e questões mais profundas, porque ele realmente fixa o emocional, ele fala de questões muito enraizadas já, muito profundas, né? É a água fixa. Em Aquário, a gente fala de fixação de questões do elemento ar. Então, a gente está falando de um elemento de ideias, de mental, de coletividade, e a gente está fixando tudo isso. Então, é a fixação das ideias. As questões sociais se estruturam em ideologias e projetos sociais. Então, Libra foi lá, começou a interagir, a criar parcerias, a compartilhar, e Aquário vai dizer, ok, vamos juntar então esse grupo aqui, pensar no que esse grupo precisa e como que a gente vai fixar essas ideias, né? O grupo X precisa de tal coisa, a gente vai então elaborar projetos sociais em cima disso, né? Então, o libriano vai lá, inicia, compartilha, e o aquariano começa a pensar em ideias e projetos e ideologias e como fixar ideias e conceitos a nível social. Por isso, Aquário é visto como um signo teimoso, né? Como um signo cabeça dura, porque realmente ele fixa as ideias. Então, ele vai, independente do projeto que ele esteja envolvido, vamos dar um exemplo de um projeto voltado para a questão ambiental, ele vai se juntar com aquele grupo ali de pessoas, né? Com biólogos, com engenheiros, com pessoas ligadas, né, à engenharia ambiental, ligadas à questão
de sustentabilidade, e ele vai pensar dentro do que aquelas pessoas têm de necessidade, como que ele pode elaborar ideias, elaborar conceitos, elaborar formas de tornar aquilo viável, né? Por isso a fixação naquela ideia. Ele vai estar focado em algo específico em termos de coletivo e de mental, de ideias, né? E chegamos nos mutáveis. Os mutáveis são aqueles signos que a gente começa a dissolver, a soltar, a transformar, né? Então é uma energia que molda e reformula. É quando nos flexibilizamos e damos novos formatos para cada elemento, né? Então os cardinais iniciam com aquela energia, levando aquela energia adiante. Os fixos vão fixar, manter, estruturar, e nos mutáveis a gente já começa a reformular, a pensar como que a gente pode dar novos formatos para aquela energia. Então, como que isso acontece em cada elemento? No elemento ar, a gente tem Gêmeos, e Gêmeos vai reformular as ideias, né? Então, Libra inicia, compartilha, troca, faz aquela interação. Aquário fixa, começa a estipular ali, a elaborar ideias, projetos, questões sociais, e o geminiano vai questionar tudo isso, né? Será que a gente deve mesmo seguir por esse lado? Será que a gente não deveria ver como o outro grupo está fazendo, como que está funcionando em outra realidade, como que essas questões são vistas por outro ângulo, né? É o geminiano que vai trazer essa fluidez de ideias. A ideia que se reformula, que se solta, que troca com outros conhecimentos e que se amplia, né? O geminiano está sempre vendo diversas formas do mesmo assunto. Em Virgem, a gente fala do mutável de terra. Então, é uma terra que se flexibiliza mais. A estrutura que se molda, que se diversifica em vários detalhes e partes para analisar e definir o que precisa ser melhorado. No nosso exemplo lá, com os signos de terra, o capricorniano abriu a empresa, o taurino vai manter, cuidando do dia a dia, do trabalho, da manutenção. E o virginiano vai pensar, bom, será que a gente pode fazer isso diferente? Será que a gente consegue melhorar? Talvez essa rotina do taurino aqui poderia ser otimizada, a gente poderia ter projetos voltados para alguma outra área de atuação? Será que o plano estratégico que o capricorniano está pensando, ele está considerando aquela estatística? Ele levantou os dados corretos? Será que sabe? Todo esse pensamento para melhorar, para trazer aperfeiçoamento, isso é um signo mutável que vai trazer na energia de terra, que é a Virgem. Então, é uma terra mutável que constantemente se adapta, está sempre buscando ali adaptação e melhorar o que está sendo feito. No elemento de fogo, a gente fala no signo de Sagitário para essa energia mutável. Então, é uma transformação de alma, né? O elemento fogo é o que trata do nosso espírito, da nossa motivação. Então, um elemento mutável aqui, uma qualidade mutável nesse elemento, vai fazer com que a gente questione essa nossa força interior, essa nossa motivação, esse nosso espírito, né? Não questione no sentido de será que eu sou capaz, ou no sentido de sentir uma incapacidade, não é isso. É no sentido de pensar as nossas motivações e entender o que precisa ser flexibilizado, o que a gente pode modificar, o que a gente pode transformar. Então, é a busca de novas motivações, né? É o meu espírito já conhecedor da própria essência, buscando transcender as próprias crenças e motivações. E por isso que Sagitário está ligado com o exterior, porque ele vai pensar todas essas questões de motivações, de crenças, de hábitos, e vai olhar para tudo isso e pensar o quanto disso realmente sou eu, o quanto disso eu estou sendo influenciado pela sociedade, o quanto é pensamento próprio meu, o quanto é externo. Será que isso daqui que eu estou vivenciando
É uma questão natural minha ou eu estou reproduzindo dessa forma por um contexto e talvez em outras sociedades isso não funcione dessa forma, né? Então ele vai lá, ele vai olhar o exterior, ele vai olhar como funciona em outros países, ele vai se questionar se aquele hábito é algo realmente natural dele ou não. Por isso que Sagitário acaba sendo um signo muito filosófico, porque ele reflete muito a posição dele na sociedade e essa sociedade como que interage com ele também, né? Então ele vai fazer toda essa reflexão interior do que ele vivencia ali e de como que ele interage com esse mundo ao redor dele. E o quanto ele pode se adaptar a novas realidades também. Posso aprender um novo idioma, posso vivenciar outras religiões além da minha que eu fui batizado, posso vivenciar outras formas de enxergar a realidade. Então o Sagitário está muito aberto para isso. E em Peixes a gente fala de uma energia mutável no elemento água. Então é o emocional flexibilizado, que se solta, que se doa de forma ampla e aberta e que se conecta com a espiritualidade e com as energias, né? Então a gente está falando de um emocional totalmente desprendido, né? Em Escorpião a gente fixou, entendeu as emoções profundas e em Peixes a gente solta. E aí por isso que a gente fala do pisciano sendo muito amoroso, porque realmente é uma energia que leva esse afeto, esse cuidado, esse emocional mais para um nível maior, assim, para um amor mais incondicional mesmo, mais fluido, mais solto, né? Um amor já transformado. E aí, como que essas energias agem no mapa astral quando a gente tem muitos planetas nessa energia ou poucos, né? Então, na qualidade cardinal, se o mapa astral possui muitos planetas em signos dessa qualidade, a pessoa tem uma atitude mais direcionada, ela é proativa, ela busca realizar e tem projetos, tem impulso para buscar. Em cada elemento vai mostrar de que forma essa atitude é direcionada. Então a gente tem que ver se a gente tem mais cardinal de elemento água, fogo, terra ou ar, para entender aonde que ela está colocando esse impulso, né? De acordo com os elementos. Gera também impulsividade, age sem pensar, tem muita agitação, né? Vai ser mais ou menos como o excesso de elemento fogo. E aí se a gente tiver vários planetas em Áries, por exemplo, a gente tiver muito cardinal e muito fogo, essa pessoa vai ter uma energia muito ativa mesmo, assim. Vai ressaltar muito essa questão da impulsividade, de agir muito, né? De tomar a frente. É uma pessoa com uma energia bastante de liderança, né? Aí tem que cuidar para não virar impulsividade, né? Trabalhar bem essa energia e não direcionar ela de uma forma não saudável, digamos assim. Se o mapa astral tem poucos planetas em signos dessa qualidade, aí a pessoa já vai ter uma questão de dificuldade de tomar iniciativa, né? Não tem tanto impulso, falta um pouquinho de ação, né? De motivação para buscar uma coisa nova. Então a pessoa precisa se tornar mais proativa e independente. Precisa avaliar qual qualidade ela tem mais destacada no mapa e de que forma ela pode trabalhar para desenvolver melhor os signos cardeais. Porque ela pode não ter nenhum planeta em signos cardeais, mas ela tem esses signos em alguma casa, né? Ela vai ter esses signos espalhados pelo mapa astral dela. E aí a gente consegue identificar como que ela pode agir para melhorar essa energia, trazer mais essa energia para a realidade dela. O elemento, a qualidade fixa, né? Como que fica se a pessoa tem muito dessa qualidade no mapa? A pessoa vai ter uma questão de ser bastante firme e convicta nas atitudes dela. Então, ela tem uma resistência a mudanças, ela busca manter as coisas, né? Não gosta de oscilações. Se precisar flexibilizar, né? Ela não gosta muito de ter que readaptar as coisas. É bom porque dá estabilidade, mas pode gerar uma intransigência, a pessoa ficar realmente muito fixada nas coisas.
Se o mapa astral tem poucos planetas nessa qualidade, a pessoa já não consegue dar continuidade nas coisas, né? Ela inicia, mas não termina. Ela quer, mas não estrutura ao ponto de concretizar. A gente vê bastante isso quando a pessoa tem muito elemento ar no mapa, ou fogo, e ela não tem muita energia fixa. Então ela começa muita coisa, mas não vai até o final, né? Não finaliza, não concretiza. Faz com que a pessoa tenha dificuldade de criar bases sólidas. Então oscila com as situações e pessoas ao redor e não consegue ter um direcionamento mais assertivo. Isso é visto também quando a pessoa tem muito elemento água no mapa e em signo mutável, ou elemento ar, e aí a pessoa fica oscilando muito, porque tem muito aquela questão da empatia, e ela fica se conectando muito com todo mundo ao redor, e aí ela chega num ponto que ela já não consegue distinguir o que é a energia dela, o que é a energia dos outros. Então, tem que aprender a voltar para si, se centrar, olhar para dentro de si próprio, entender as necessidades e os limites também, né? A gente pode ter uma pessoa com excesso de elemento água e energia mutável, e aí pensar num planeta em Virgem com esse excesso de água, e aí tem um planetinha em Virgem ali, um só em Terra, mas uma Terra mutável. E a gente pensa em toda a questão de Virgem ser muito prestativo. Então essa pessoa, ela se conecta com os outros, ela quer ajudar, ela quer se doar, e aí ela acaba se perdendo nisso, porque ela faz muito em prol dos outros e acaba se deixando de lado, né? É um exemplo do que pode acontecer quando a gente não tem essa energia fixa tão proeminente no mapa. E energia mutável? Se o mapa astral possui muitos planetas nessa energia, a pessoa é adaptável, ela é flexível, ela busca novidades, ela gosta das mudanças, né? Bem diferente do fixo. Essa daqui não, ela gosta de estar mudando e estar aprendendo coisas novas, né? Tem uma inconstância também, precisa estar sempre se transformando. Aquelas pessoas que se entediam fácil, né? Ela quer a novidade. É uma pessoa que está constantemente alterando padrões, entrando em contato com situações diversas e lidando com o inesperado de forma leve. Então, essas pessoas, se tudo fugir do controle delas, aliás, normalmente quem tem muito signo mutável não costuma ter muito controle nas coisas, né? Ela, inclusive, não gosta de estar controlando as coisas. Ela gosta de deixar que as coisas fluam num ritmo natural. Então, assim, para ela, tudo mudar de cena, de situação, para ela não é problema nenhum. É, inclusive, o que dá beleza para a vida, né? É as coisas estarem constantemente se alterando. Já para uma pessoa que tem muito fixo no mapa, se ela perde, aí ela sim vai ter a questão de ter o controle, e se ela perde esse controle, ela já fica bem perdida ali. O que eu faço agora? Fugiu tudo do meu cronograma, né? É bem mais complicado para ela lidar com situações mudando o tempo todo. Se o mapa astral tem poucos planetas em signos dessa qualidade, aí vai ser a questão de a pessoa ter dificuldade de lidar com as mudanças. Falta flexibilidade, tendência à resistência e teimosia, e não se adapta facilmente quando algo foge do controle. Né? Então ela tem as coisas organizadinhas ali no padrão dela, tá tudo certinho, ela tenta ao máximo ter controle das coisas, e quando isso foge é um grande problema, até ela conseguir se acostumar de novo. É uma pessoa mais firme e que finaliza as tarefas, mas que corre o risco de se tornar inflexível, né? E também de, por exemplo, se a gente pensar em uma pessoa com muito aquário no mapa, que é um signo fixo de ar, e com touro, com outros signos fixos, essa pessoa ela vai ser muito teimosa nas ideias dela. E ela pode estar com uma ideia ali que não está dando certo, mas ela está teimando naquela ideia. Ela está insistindo, porque falta mutável, falta capacidade de se adaptar, de trazer o novo, né? Ocorreu alguma coisa nova, mudou a configuração aqui. Eu preciso me adaptar. Então a gente precisa dessa energia de qualidade mutável. E aí, quando a pessoa não tem, ela fica ali. Tá dando errado, mas ela tá insistindo naquela ideia. E aí a gente fecha, então, gente, com os 4 elementos, as 4 qualidades.
as 3 qualidades, desculpa. Então a gente viu todos os elementos e qualidades aqui, fechamos essa aula. Aqui eu deixei um desenho com a representação de todos eles, para vocês visualizarem tudo que a gente estudou até aqui. E na próxima aula a gente começa agora a entrar nos signos. Então agora a gente vai começar a entender cada signo, como que ele interage, como que funciona dentro do mapa astral, o que que ele representa, todos os detalhes também. Vamos estudar a mitologia desse signo, vamos entender como ele interage com os outros signos dentro do mapa, com quais que ele faz bons aspectos e por quê, né? Como que é toda essa dinâmica dentro do mapa astral, certo? A gente também está elaborando mais algumas ideias para trazer para vocês, mais materiais. Sempre falo que quem quiser o material dessa aula aqui, que a gente tem a apresentação montadinha, se vocês quiserem, mandem um e-mail pra gente lá em contato@astrologiaconscientize.com.br, que a gente envia para vocês esse material, mas a gente também está pensando em outros materiais para trazer. Então, dicas, sugestões, o que vocês gostariam mais, assim, como vocês estão se organizando, vocês estão fazendo anotações, como é que está sendo? Comenta pra gente nos comentários aqui embaixo. Deixa o like se gostou, que ajuda bastante. E vejo vocês nas próximas aulas. Até lá!